Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um 360 da regularização de imóveis, um programa que eu criei para ajudar você, advogado, a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdos práticos, em forma de perguntas, para que você possa identificar algumas questões que te levarão para a dominação na regularização de imóveis de forma mais rápida. Tá? Essa é uma oportunidade que eu trago para a minha audiência para que vocês possam entrar ao vivo aqui comigo, compartilharem as suas dúvidas e as suas dificuldades aí no que diz respeito à regularização de imóveis. Então, se você é advogado, tem o interesse de implementar esse serviço no seu escritório, ou está implementando e está passando por alguma dificuldade, esse é o momento que eu reservei para estar entrando ao vivo aqui com você e você compartilhar diretamente essa dificuldade que você tem. Normalmente nem sempre as pessoas querem de fato compartilhar ao vivo essa dúvida. Então o que eu geralmente faço? Eu separo 7 perguntas pelo qual eu me conduzo aqui nessa aula. Se eventualmente não aparecer ninguém querendo compartilhar a sua dúvida, a sua dificuldade, a gente vai lendo aqui essas perguntas e eu vou respondendo para vocês na prática, tá? Especialmente no 360 de hoje, as perguntas foi eu que criei, tá? Eu resolvi trazer alguns pontos relevantes aqui no que diz respeito à regularização. Normalmente eu pego essas perguntas da minha audiência, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá? Hoje eu resolvi criar essas perguntas para a gente bater um papo aí com algumas das dúvidas que eu considero fundamental para você que está pensando em iniciar na regularização de imóveis ou de fato já saiba que quer iniciar, mas tem algumas barreiras, né? Umas barreiras entradas aí que podem dificultar a sua entrada, tá certo? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu atuo na regularização de imóveis há vários anos aí, trago uma experiência prática dentro de cartório de imóveis, o que eu acredito que possa contribuir para a sua advocacia, da mesma forma que contribui para a minha, porque o conhecimento que eu adquiri no cartório ele é diferenciado, ele é ímpar para a regularização. Né? A base dos registros públicos e da regularização de imóveis se concentra no cartório de imóveis. E eu trabalhei lá durante 8 anos. Então, pelo menos um pouco de conhecimento eu trago lá de dentro para a gente poder conversar e eu poder te ajudar aí na sua carreira. Tá bom? Vamos aguardar o pessoal entrar aí, se alguém já estiver querendo entrar. Estou aqui com o meu, eu acho que é um chocolate quente, eu só peguei a cápsula ali e coloquei. Vou ver aqui agora. É um chocolate quente, muito bom inclusive. E é isso, nós aqui, só para recapitular, as nossas aulas são terças e quintas, né? Na terça-feira é uma aula com um conteúdo mais programado, no qual eu elaboro exatamente essa aula, para que seja uma aula de conteúdo mesmo, para você colocar em prática aí alguma questão. Já na quinta-feira é o nosso 360 da regularização, no qual eu permito que você venha até mim, faça suas perguntas e eu também compartilhe algumas perguntas de alguns colegas, gerando aí uma maior interação, gerando um conteúdo mais interativo, sem aquele formalismo, né, de uma aula. Né? Na verdade, minhas aulas nem são tão formais assim, mas de fato é interessante trazer um conteúdo no qual eu possa mais comunicar com vocês e trazer conteúdos práticos do dia a dia, tá certo? Pessoal, então vamos lá então. Vamos começar aqui com as perguntas, enquanto o pessoal vai entrando e, e vai se adequando aí, né? Daqui a pouco o pessoal entra e já vai pegar o 360 no acontecendo. Caso tenha alguém querendo entrar, o pessoal vai entrando aí. Se eventualmente você está me assistindo do gravado e você tem aí uma dúvida, você está passando por alguma dificuldade dentro da regularização, não deixa de comentar aqui embaixo não, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você tiver uma dúvida prática, pode ser que a sua dúvida se transforme num vídeo aqui no canal. E a gente possa utilizar a sua dúvida para resolver não só o seu problema, mas de outros advogados que estejam passando pela mesma situação. Tá bom? Então fica essa recomendação aí. Vamos lá. A primeira pergunta que eu trago aqui a você hoje é a seguinte: como posso determinar se um imóvel está em situação regular? Vamos lá. A primeira coisa que o seu cliente vai te falar é que ele está passando por um problema. E esse problema envolve uma questão imobiliária. E ele te apresenta aquela questão e quer que você resolva o problema dele.
O primeiro passo que você deve dar para identificar qual que é a situação jurídica do imóvel do seu cliente é analisar os documentos que instruem aquele imóvel. Seja uma escritura pública, seja um contrato de cessão, seja qualquer outro documento que seu cliente tenha, e mais importante ainda, a certidão de matrícula do imóvel. Tá? Então, para você determinar se um imóvel está ou não em situação regular, né, ou irregular também, não importa, você precisa identificar a certidão de matrícula, verificar quem consta como proprietário. Por que disso? Não é o contrato formalizado com reconhecimento de firma, não é a escritura feita em cartório que vai determinar que o seu cliente é de fato dono do imóvel. Juridicamente falando, o Brasil adota o sistema registral oponível perante terceiros, de modo que o cartório de imóveis passa a ser um guardião dos imóveis. Se o imóvel do seu cliente não estiver no nome dele, ele corre riscos de perder aquele bem. É preciso instrumentalizar o caminho correto, né? a medida jurídica correta, para colocar o imóvel no nome do seu cliente. E é através da certidão de matrícula que você vai identificar essa situação. Seja a certidão de matrícula, seja uma certidão de transcrição. Né? Eu vou abrir só um parênteses aqui nessa pergunta para explicar para vocês a diferença entre uma transcrição e uma matrícula do imóvel. Vamos voltar aí no ano de 1973, quando a Lei de Registros Públicos ela foi promulgada. Nós tivemos aí 3 anos de vacatio legis da Lei de Registros Públicos, até que o sistema pudesse se adequar ao modelo registral que estava sendo proposto. Antes de 73, nós tínhamos as transmissões dos imóveis feitas por livros de transcrições. Então, antigamente, nós tínhamos aqueles livrões, né? Eu, inclusive, já fiz averbações nesses livros, olha que legal, algo que eu levo para a vida, né? Eu já fiz averbações nesses livros e, inclusive, eles continuam vigentes até hoje, porque não dá para ignorar os registros que estão lá, que não viraram matrícula ainda, tá? Então, há imóveis que ainda constam nas transcrições. Então, por exemplo, se o seu cliente te apresenta um imóvel e quer que você regularize ou faça alguma questão ali, e você vai no cartório de imóveis e solicita a matrícula e eles falam não tem matrícula no imóvel desse rapaz que você está procurando. Existe uma transcrição. O que significa isso? Que o imóvel ele foi registrado, digamos assim, antes de 1973. Ok? Aquele registro foi criado antes de 1973. Então, depois dessa lei de registros públicos, passou-se então a termos matrícula dos imóveis. Então, os imóveis agora, tudo ficava concentrado num único número. Antigamente, por exemplo, se você era dono do imóvel da transcrição 1000, por exemplo, e daí você ia vender o seu imóvel para alguém, anotava-se essa informação no livro de transcrição, só que, na verdade, pulava um número. Então, se você era dono da transcrição número 1000, a pessoa que comprar aquela transcrição ela vai ser dono da 1001. E assim sucessivamente. Esses imóveis se transmitiam pelas transcrições desta forma. Então veio a Lei de Registros Públicos para barrar essa situação e criou-se então a matrícula, no qual o imóvel passaria a ter um único número e todos os atos de registro e averbação passariam a ser naquela matrícula. E isso está vigente até hoje. Então, só para você entender um contexto histórico, que acontece inclusive até hoje nos cartórios de imóveis, que é a presença desses livros de transcrições. O registrador ele não pode simplesmente ignorar esses livros porque eles estão vigentes. Né? Se a parte solicitar uma certidão de matrícula, uma certidão de transcrição, essa certidão vai ter que ser colhida aí nesses livros de transcrições. Tá? E é claro, tem cartórios que fazem a digitalização de forma muito diligente para que haja uma melhor prestação de serviço ao usuário. Tá? Então, voltando aqui ao ponto central da pergunta, que é como determinar se o imóvel está em situação regular, né, ou irregular, é preciso você identificar o registro que envolve aquele imóvel. Seja uma transcrição, seja uma matrícula. Se não estiver no nome do seu cliente, ele corre sim riscos de perder aquela propriedade, porque ele não pode, a posse inclusive, pessoal, é um dos direitos reais aí que o seu cliente tem, só que na verdade ele não pode ser oponível perante terceiros num cartório. É preciso que haja uma formalização
de um instrumento, né, uma usucapião, um inventário que seja, uma ação reivindicatória, algo que determine que o seu cliente é titular daquela posse. E, de fato, colocar o imóvel do cliente no nome dele. Ok? Então, o primeiro documento que você analisa para ver se o imóvel está em situação de irregularidade é a certidão de matrícula ou de transcrição. Ah, Lucas, inclusive me fizeram essa pergunta hoje na caixinha, se era possível regularizar um imóvel que não tinha matrícula. Né? E aí eu pego até o gancho, é possível regularizar um imóvel que não tem matrícula e nem transcrição? Ele praticamente não existe no cartório de imóveis. E aí, o que se faz? Isso acontece muito, pessoal. Parece que não, mas os cartórios eles não comportam e não conseguem abarcar toda a situação fática no mundo real. Existem imóveis que são criados, são loteados, não há matrícula específica, eles advêm de uma gleba remanescente, de uma propriedade rural antiga. A pessoa abre ali uma área, constrói e não há registro daquele imóvel no cartório. Ele simplesmente não existe. O procedimento de uso capião serve inclusive para a abertura daquela matrícula, para regularizar aquele terreno junto ao RI e eventualmente destacar aquela área de uma área maior, abrindo-se matrícula ao seu cliente. Beleza? Então é plenamente possível fazer essa situação aí de regularização de imóvel que não exista no cartório. O procedimento vai servir inclusive para isso, tá? De uso capião. E o documento que você vai solicitar para levar ao RI, comprovando essa situação de inexistência registral, é uma certidão negativa de registro. Então, quando você for apresentar o documento referente ao imóvel, vai ser essa certidão negativa de registro. Beleza? Deixa eu tomar um café. Café não, um chocolate quente aqui. A segunda pergunta. Quais são os documentos necessários para iniciar um processo de regularização imobiliária? Olha, é uma pergunta complexa, que não dá para eu te listar aqui quais são todos os documentos, mas o que você precisa ter em mente é que essa pergunta faz sentido para você pensar numa regularização imobiliária. Então, não basta você simplesmente querer listar os documentos, porque isso é fácil hoje em dia. Basta você ir no ChatGPT, quais documentos é preciso para regularizar o imóvel. Ele vai te listar quais são todos esses documentos. Só que o que o ChatGPT e nenhuma inteligência artificial consegue identificar é exatamente o momento correto de requerer aquele documento e aonde você requer o documento. Porque os registros públicos e a legislação como um todo, o sistema notarial e registral como um todo, ele é muito dinâmico. Hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade de requerer um e-protocolo, que é você protocolizar um documento digital, nato digital, numa plataforma online, no qual você não tenha nem que sair de casa para fazer o protocolo de um documento, no cartório. Você não foi no cartório, mas você protocolizou online. Antes isso não era possível. A pandemia acelerou isso. Então não adianta você simplesmente saber quais são esses documentos se você não sabe o momento correto de requerê-los e muito menos aonde os requer. É preciso de fato você ter um entendimento completo a respeito do tema e não se pautar apenas em modelos de petições, em lista de documentos necessários, porque isso não vai fazer você ser um dominador na regularização de imóveis. Vai fazer você um curioso que não sabe exatamente como vai prestar o serviço e quer pegar modelos prontos. A ideia com esses conteúdos que eu trago aqui a vocês é você ter a expertise necessária para criar os seus próprios documentos e adequar a realidade do seu cliente exatamente ao que prevê a legislação, para que você possa não ser um turista ali na regularização, que você possa de fato transformar essa regularização de imóveis em algo rentável para o seu escritório e você faça disso uma área específica no seu escritório ou comece a atuar se você ainda não mexe com essa regularização. Tá? Então, essa pergunta ela tem basicamente duas respostas. Existe sim um checklist, existe sim vários documentos que você precisa solicitar. Inclusive, o próprio provimento 149, que regula o uso capião extrajudicial, traz para nós aí toda a lista de documentos dentro da regularização. Inclusive, só um parêntese, lá no cartório, quando eu estava à frente da uso capião extrajudicial, os advogados insistiam em apresentar a documentação e a listagem de documentos está lá. Eles não apresentavam.
Simplesmente apresentavam, quando muito, a petição inicial, a ata notarial e, sei lá, documento de IPTU só. Existe uma série de documentos a serem apresentados, pessoal. E é preciso você se adequar a isso para que você consiga o resultado interessante na regularização. E está lá no provimento. E mesmo assim, os advogados não apresentavam. Qual que será o problema disso? Porque eu fico preocupado. Será que é falta de interesse na área? Será que é porque acha que porque é em cartório é mais simples, qualquer coisa o cartório vai pedir esses documentos? E de fato, a legislação obriga que os cartórios assim o façam. Se você simplesmente apresenta só uma petição para o RI no que diz respeito ao usucapião, por exemplo, o seu cliente tem o direito ao protocolo, que inclusive ele vai ter ali o princípio da prioridade registrária garantido. Se você protocola o título, você tem aquela prioridade garantida. E o cartório é obrigado a fazer uma nota devolutiva listando para você quais documentos estão faltantes. Né? Só que, vamos lá, se a finalidade da usucapião extrajudicial é trazer mais celeridade, será que vale a pena jogar essa bola aí para o cartório e deixar eles fazerem uma nota devolutiva para você? Penso que não. Acredito que não. Se a finalidade é você conseguir regularizar uma gama de imóveis o quanto antes e prestar um serviço eficiente e aferir seus honorários de forma mais rápida, não vale a pena fazer isso. Não vale a pena tocar isso para o cartório. É interessante que você já tenha em mente tudo o que você vai fazer ali naquela regularização e, inclusive, facilite até a vida do cartório. Apresente tudo para ele mastigado ali, para que ele só olhe aqueles documentos, faça a devida autuação, que é de fato colocar seu documento ali em ordem, de acordo como se fosse um protocolo mesmo, de fato, e, eventualmente, quiçá, fazer a intimação dos entes públicos, porque está tudo organizado. Né? Porque assim, vamos lá, as etapas do procedimento de usucapião elas são divididas em várias. A primeira é analisar se está faltando alguma coisa, a segunda etapa é verificar se os entes públicos vão falar alguma coisa, se eles têm interesse na área. E isso, quando chega nessa etapa, é muito bom porque já está partindo para o final. Né? Então, se você é um advogado diligente, se você, por exemplo, já tem meu e-book, pegou ali a listagem dos documentos necessários, os momentos corretos de apresentar aqueles documentos, se eventualmente você avançou mais ainda no conhecimento e, sei lá, participou de algum treinamento, alguma coisa que seja mais envolvente ali para você se capacitar naquilo, é bem provável que ao apresentar esse documento no cartório, em poucas semanas já vai haver a intimação dos entes públicos, porque você lapidou todos os pontos aí. Claro, tem algumas questões que podem ser resolvidas apenas com intimações, mas vamos pensar. Imagine você apresentando os documentos todos prontos ao cartório de registro de imóveis e está faltando só a intimação dos entes públicos. Talvez seja possível que essa usucapião saia em 3 meses, em 4 meses. Eu estou falando um prazo longo aqui, pode ser até antes. Por que não? Ao passo que nós temos aí o usucapião tramitando no Poder Judiciário com 8 anos, com 9 anos. Então você entende que pela gama de imóveis irregulares hoje no país, nós temos aí aproximadamente 30 milhões de imóveis irregulares, se você se capacita, se você segue exatamente a legislação e apresenta todos os documentos necessários, as chances são que você vai aferir honorários mais rápidos, você vai garantir a propriedade do seu cliente mais rapidamente e você vai captar outros clientes também. E vai virar um looping. Você sempre vai começar a prestar aquele serviço e de forma eficiente, ganhando mais honorários e fazendo seu serviço de forma ética, sem letra miúda, sem esqueminha, sempre fazendo o que a legislação estabelece. E de fato garantindo a propriedade do seu cliente. Então veja que listar documentos necessários, eu estaria sendo aqui um advogado que eu estava te passando somente dicas. E não é isso que eu quero com você. Porque as informações que são de fácil acesso, você solicitar lista de documentos, você saber como é que faz uma petição, isso aí você joga no chat GPT, ele faz para você. O que eu quero aqui com você é que você aprenda de fato a atuar nesse procedimento. Isso de forma profissional. E não ser um aventureiro. Ok? Então pensa nisso. Pensa nisso porque eu não quero que você seja um aventureiro na regularização. Eu quero de fato condensar tudo aquilo que eu aprendi, tanto no cartório quanto na vida na advocacia privada, e fazer você ter essa experiência e aferir esses resultados também. Beleza? Vamos passar para a próxima pergunta aqui.
Número 3, serão sete perguntas aqui, pessoal. Quem quiser me fazer alguma pergunta ao vivo, que esteja online aí, boa noite, Roberta, boa noite, Almeida, Edivânia, boa noite, Cláudio. Temos um cartório aqui também, cartório Patrícia Paz, boa noite. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar ao vivo aqui, manda para mim, que eu abro aqui, vocês entram ao vivo e a gente conversa, tá bom? E eu vou seguindo as perguntas aqui. Número 3, qual é o papel do advogado na regularização de imóveis? É importante você entender isso, porque o advogado ele não é um simples cumpridor da listagem documental. Aqui no escritório, inclusive, nós listamos quais são... A gente faz uma metrificação muito boa, sabendo exatamente se é um caso litigioso, se é um caso extrajudicial, se é um caso de uso capião, se é um caso de adjudicação, de inventário, identificando exatamente qual é a posse do cliente e exatamente o que ele pretende. Então, muito mais do que um peticionador, o advogado ele vai ser um pacificador social, adequando exatamente a realidade fática do cliente ao que a legislação estabelece para que ele haja a constituição de direitos. É claro que o termo constituição, nesse caso, ele seria equivocado se nós estivermos falando aí da usucapião. Porque nós sabemos que a usucapião ela não vai constituir nada, ela simplesmente declara aquilo que já existe. A usucapião, de fato, é um procedimento declaratório, porque os efeitos da usucapião, eles são ex tunc, porque eles retroagem a data que o seu cliente iniciou aquela posse. Ok? Então, se a gente for parar para pensar no papel do advogado, de fato, ele é muito mais do que um selecionador de documentos. Ele é muito mais do que um peticionador. Ele precisa, de fato, entender a realidade do cliente e fazer isso ser transformado em propriedade. Seja qual tipo de regularização você estiver atuando. Tá? E é muito interessante nós verificarmos a possibilidade dessa usucapião, desse inventário ou dessa adjudicação ser de forma extrajudicial, porque isso permite que o advogado tenha mais liberdade. Tá? Eu, particularmente, eu sou um crítico da concentração de procedimentos judiciais. Deixa eu só mudar a internet aqui. Eu sou um crítico dessa situação de tudo ser concentrado. Pessoal, só um minuto aqui, eu estou conectando novamente aqui na internet. Parece que ficou baixo aqui. Aí, voltou. Eu sou um grande crítico dessa concentração de informações e de procedimentos para o judicial, para o litigioso, porque nós fazemos aí o advogado ficar refém do Poder Judiciário e apenas requerer procedimentos lá. É complicado pensar que antes de 2015, todos os procedimentos, melhor dizendo, todos os processos de usucapião, eles deveriam tramitar exclusivamente pela via judicial. E eu falo abertamente aqui que eu já registrei um usucapião lá no cartório com mais de 15 anos de processo. Então é 15 anos de desgaste emocional, é 15 anos tendo que, às vezes, muitas das vezes, trocar de advogado. Né? Imagine o cliente. Imagine o cliente passando por aquele problema de ter que trocar de escritório, o escritório age de um jeito, tem a barreira aí do litigioso, do judicial, né? Então, muitas das vezes, o serviço público ele para em todos os feriados. Então, nós temos aí diversos elementos para consignar que os procedimentos de regularização na justiça, eles não são efetivos. Então, de forma muito acertada, veio a legislação em 2015 e permitiu que a usucapião pudesse ser extrajudicialmente. E atribuiu a uma instituição muito de destaque na sociedade, que são os cartórios, para que eles pudessem conduzir esse procedimento de regularização pela usucapião. E para mim, não é porque eu trabalhei em cartório
que eu falo isso aqui e eu vou defender os cartórios, mas não é. Pensa aqui comigo. O cartório é o melhor local do ponto de vista de conhecimento prático e do ponto de vista de conhecimento teórico também, para conduzir aquele procedimento de uso capião. E todos os outros, né, que envolvam imóveis. Porque veja bem, se você quer um especialista em aviação, você vai falar com quem entende de avião. Se você quer um especialista em falência, você vai falar com um advogado, ou seja, qual jurista, que tem a prática nisso. Se você vai falar de imóveis, com quem que você conversa? Com quem que você tira dúvidas ali? Com quem que você lapida as informações jurídicas que estejam atinentes aos registros públicos? O melhor profissional para fazer isso é um registrador de imóveis. Não vejo outro profissional. Então, atribuir a um juiz essa expertise de identificar situações irregulares nos imóveis me parece uma atribuição equivocada. Eu acredito que os oficiais de registro eles têm condições muito melhores de atuarem nessa regularização do que próprios juízes. Você pega um juiz, por exemplo, do interior, ele pega até direito do trabalho para resolver. A cabeça dele anda a mil, nada de errado com isso, ele está prestando um serviço louvável. É a forma de organização do Estado que não é competente, na minha visão. Haveriam formas melhores de dividirem essas demandas, mas resolveram fazer dessa forma. Então, o melhor profissional, na minha visão, para resolver situações referentes à regularização de imóveis é o registrador. E, acertadamente, a legislação fez com que isso acontecesse. Perfeito? Então, qual é o papel do advogado? É simplesmente conduzir aquele procedimento do melhor ponto de vista que ele entende. E para isso ele precisa de capacitação. Para isso ele precisa de conhecimento. Ok? Deixa eu ver aqui se tem... Parece que teve uma solicitação aqui. Dr. Cláudio quer entrar ao vivo aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Uma pergunta aí do Dr. Cláudio. Vamos ver se ele vai entrar. Boa noite, Dr. Cláudio. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado, professor, por dirimir aquela questão sobre a questão do INSS negativa. Ah, lembrei do senhor. O senhor perguntou, é verdade. Que legal. Deu certinho lá, então? É um caso bem interessante, porque o procedimento de desjudicialização hoje em dia no Brasil, ele vem tomando corpo e com uma rapidez muito grande, que se o advogado não acompanhar, ele vai ficar malfadado a se tornar ultrapassado muito rapidamente, né? Com certeza. E naquele caso em questão, se tratava de imóveis já com obras devidamente regularizadas na municipalidade e não no registro de imóveis. E qual é o caminho que eu segui? Quando se trata de inventário, eu judicializei, né? Agora informo o juiz daquela situação, que as primeiras declarações nós sabemos que elas podem ter as retificadoras, né, e serem acrescentadas no andar do caminho. Claro. E nesse caso, então, eu agora comprovei que nas dívidas de IPTU não se tratava só de uma casa, e sim de vários prédios, e vou regularizar dentro do inventário. Acho que é uma coisa que não há possibilidade no extra, né? Regularizar essas casas diretamente no inventário? Dentro dos autos do inventário, né? Olha, Os fundamentos. é porque é o seguinte, se eu me recordo bem da sua pergunta, era a respeito de uma obra antiga que haveria um impasse pelo INSS em averbar aquela obra, não é isso? Não, já a obra, vai haver o protocolo de averbação agora. Porque o que eu informei o juiz? Eu cheguei e disse, olha, por uma correta equalização de custas processuais e TCMD, aí quando se trata de custos processuais, o juiz geralmente ele facilita tudo, porque vai aumentar o valor do monte mora e por aí vai, né? Entendi. Então se torna bem interessante, porque é a pergunta intercorrente.
posso regularizar durante o inventário ou não? Né? Isso é uma coisa muito costumeira nas perguntas, Ah, entendi. que ninguém vem apresentando a solução. E aí eu disse, então tá, vamos fazer a solução pelo meu modo, como se diz, né? Pela via judicial, né? Pois é. Mas assim, espero Depois que... de, Pode falar. não, depois de regularizado, o que acontece? Como eu sou procurador de todos os herdeiros da meieira, eu peço para o ingresso da via extrajudicial, antes do recolhimento do TCMD, né? Pode ser uma saída. Olha, o bacana é isso. Eu estava falando exatamente aqui na pergunta sobre qual que era o papel do advogado na regularização dos imóveis, né? E, na minha visão, se a gente pudesse resumir qual que é de fato o papel do advogado, é encontrar o melhor caminho para a resolução do conflito. Né? Porque, na verdade, se a gente for parar a pensar na essência das funções, qual que é a função de um juiz? É, teoricamente, de resolver conflitos. Ele está ali para dizer o direito. Qual que é a função do advogado? Ele encontrar o melhor caminho jurídico para o seu cliente. Né? E na grande maioria das vezes, o extrajudicial se torna presente para, de fato, concretizar aquele atingimento ao direito e as pretensões da parte de forma mais célere. Né? Eu estava explicando aqui também que eu, lá no cartório, eu já registrei uma usucapião com 15 anos de processo. Né? Ao passo que, na sequência, né, acho que foi uma questão de 2 semanas de diferença, eu, eu registrei uma usucapião extrajudicial com 7 meses. Olha só. Aí você faz o comparativo do que a legislação anteriormente determinava e agora é a possibilidade do extrajudicial. E cabe aos advogados se capacitarem para conseguirem prestar um melhor serviço aos seus clientes. Né? E, de fato, não é tão simples nós encontrarmos advogados interessados no extrajudicial. Só que quando eles conseguem enxergar as possibilidades, né? Acho que houve falha na conexão. Tá com falha na conexão? A tela não está compartilhada para mim, eu não sei por quê. Uai, não sei. Por aqui pra mim tá ok. Eu não tô aparecendo aí pra você? Pois é, porque eu queria até partilhar com os colegas e escritórios parceiros, né? Porque eu vejo no senhor um profissional muito gabaritado, né? Que deve ser bastante seguido agora, né? Ah, legal. Fico feliz que eu possa ajudar aí de alguma maneira. A imagem já voltou, doutor? Não voltou aí. Exatamente aquele pulo do gato ali, ninguém ensinou aquela Não, a minha do imagem aqui chat. tá aparecendo pra você? Não, essa imagem aqui não. Poxa Ou vida. eu estou perdido aqui, vamos ver. Não, Aham. pra mim, quem tiver online aí, possa nos ajudar se a minha imagem tá aparecendo, por gentileza. Puder nos falar aí, porque pra mim aqui tá ok, a do doutor também tá ok. Será que não é seu celular, não? Não sei aqui, deixa eu ver. Se eu colocar. Aí, eu cortei a câmera. Aqui, se eu inverter, vai para a câmera É. do outro lado. Se eu clicar em cima, aparece simplesmente que eu estou lhe seguindo, né? Ah, entendi. Mas enfim, vamos conduzindo aqui então. Enfim. Pois é, eu Uhum. tava explicando aqui exatamente essa questão, né, dessa possibilidade que o extrajudicial nos traz, e isso eu alerto os advogados para que eles fiquem atentos, né, a essas oportunidades e não deixem passar essa possibilidade de você tentar aferir um resultado para o seu cliente de forma mais célere, né? E é isso, basicamente. E doutor, o senhor entrou aqui, eu tinha falado que quem tivesse uma dúvida para mim poderia entrar. O senhor tem alguma dúvida para mim te ajudar aí? Alguma coisa que esteja passando na sua advocacia aí do ponto de vista de regularização de imóveis? Exceto essa questão que a gente já conversou aí? Essa, aí vem essa questão da regularização via processo judicial, ou se ela pode acontecer dentro do inventário extrajudicial. Às vezes nós temos que pensar um pouco fora da curva, até para instrumentalizar as situações, porque, veja bem, hoje em dia um tabelião e um registrador tem um poder constitutivo e declaratório, coisa que um próprio juiz tem. O ministro Salomão hoje
o CNJ praticamente legisla, saíram provimentos aí e resoluções muito novas, anteontem, por sinal. Sim, exato. É Quem isso aí. atua no cível e não estiver atento, Não, de fato. Perfeito. E, doutor, alguma pergunta mais objetiva para mim te ajudar? Algum ponto central que eu possa estar te contribuindo aqui para a gente conduzir o 360 da regularização aqui? e no caso de imóveis em situação de posse, né? Ah, Por exemplo, eu atuo no outro inventário em que há uma posse, eu não arrolei nas primeiras declarações, falei para minha cliente sobre o risco, peguei o termo de responsabilidade, entrei em contato com ela e disse, não, lá no outro município é um advogado cuidando disso. E aí o que acontece? O homem vem e me diz o seguinte, colega, vou fazer uma uso capião em nome da sua cliente que é inventariante nos autos do inventário. Né? certo. E é complicado, porque ela reside tem o domicílio num município e quer fazer a uso capião em outro município. Como é que ela vai conseguir isso? Mas qual que é o problema? O exercício da posse efetiva, Ela não exerce a posse? exerce a posse é um filho que ela quer beneficiar. Isso é a burla que ela quer fazer. Entendi. Mas veja, quem que cuida do imóvel? Exatamente esse filho. Então, o campeão teria que ser o nome dele, não? Exato. Foi o que eu disse para o colega não acatou. O que eu vou ter que fazer é reunir todos os elementos e dizer, olha, eu sou procurador de todos, estou sabendo de uma situação que não vem ao encontro do interesse comum e, de certa forma, aconselhar até renunciar à procuração dos filhos. Entendi. De fato, quando há conflito de estratégias jurídicas, quando há mais de um advogado trabalhando com as mesmas partes, é complicado porque a estratégia jurídica ela tem que ser uma só. Não dá para você trabalhar com profissionais que pensam diferente para fazer aquela situação acontecer, né? Então, é claro que a usucapião é uma linha tênue, né, de você burlar a regularização do imóvel. Porque de fato ela serve para converter uma posse em propriedade. Ocorre que a via ordinária deve ser seguida. Se há uma outra forma de regularizar o imóvel, ela deve ter a preferência, né? Antes mesmo da uso capião. Então, nesse caso que o senhor me apresenta aí, né, eu não consegui identificar exatamente qual que era a dúvida, mas assim, o que eu poderia extrair disso é, se o advogado não quiser conduzir a uso capião de acordo com os ditames que o doutor está dizendo, de fato um serviço paralelo, né? Esse imóvel ele é um serviço paralelo, não tem a ver com o inventário, né? Pois é, isso vai dar problema no cristal da uso capião que eu sempre digo, que é a ata notarial. Qual que é o problema que o senhor identifica? Como é que eu vou vai o colega lá, vai formular a ata notarial, vai pedir uma diligência pro serventuário do tabelionato, chega lá e encontra outra pessoa no exercício efetivo da posse. O senhor consegue me listar quem que efetivamente paga os impostos lá no imóvel? Esses impostos estão no nome do antigo proprietário, E quem que efetivamente paga? que efetivamente paga exatamente a mãe desse rapaz. Então você concorda comigo que o ato de dispor de recursos financeiros para cuidar de um imóvel é um ato de exercício da posse ad uso capione? Ela está cuidando do imóvel. E ela não necessariamente precisaria morar. Peraí, só um pouquinho, doutor. Segura aqui. Ela não precisaria efetivamente morar no imóvel para se caracterizar como dona daquele imóvel. Inclusive, somente em alguns casos de uso capião que nós temos o requisito moradia para fins de preenchimento dos outros requisitos legais. Então, assim, a uso capião ela não tem um formalismo
de caracterizar quem efetivamente mora no imóvel como dono. Se a relação de quem esteja morando no imóvel com a titular do direito seja uma relação de subserviência, por exemplo, se a pessoa está num comodato tácito, né, a pessoa deixou o cara ali morar e cuida do imóvel efetivamente, não vejo problema nenhum. É claro que isso se baseia na narrativa dos fatos. É preciso adentrar efetivamente, mais concretamente nos fatos, para identificar quem que de fato tem a posse ad usucapione. Então, assim, antes mesmo da gente afastar esse posseiro que está lá efetivamente no imóvel, é preciso analisar quem que se sente dono. Por mais que ele mora, pode ser que ele esteja passando um tempo lá. Não sei qual que é a relação, tá? Eu só estou supondo aqui de acordo com o que o senhor me apresenta. E o fato do IPTU estar no nome dela é algo concreto. E tem quanto tempo que ela está lá? Ela não, ele, né? Tem mais de... Na verdade, esse caso é bem complexo, mas resumindo, há mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos ela paga esses IPTUs? O falecido esposo. Que era casado. Então, ele faleceu durante o exercício dessa posse, né? Exato. Perfeito. Assim, é claro que seria de uma irresponsabilidade minha bater o martelo aqui e falar assim, olha, é exatamente isso, mas aparentemente eu identifico que há elementos para uso capião. Se não há registro no imóvel, se o IPTU está no nome dela há mais de 20 anos, é claro que é possível lapidar isso aí. E lembrando que uma situação importante aqui que eu falo a todos e para você também, a posse ela se transmite com os mesmos elementos da posse do exercício anterior. Código Civil é claro nisso. Código Civil é claro nisso, então nós temos que tomar cuidado com isso para não caracterizar uma posse que deveria se caminhar para um inventário, né? Mas, pelo que o senhor me apresenta, lá não tem registro, né? Não. Então, Não há registro. cabe a argumentação do advogado e poder regularizar no nome da requerente, que no caso é a sua cliente. Parece que o senhor está meio chateado com essa situação e não está concordando com o uso campeão, mas assim, eu vejo que é uma saída, inclusive até mais barata, tá? De regularizar. Eu concordo nesse aspecto, mas ele está gerando uma situação de anulabilidade pelos outros herdeiros, porque ou desequilíbrio na partilha também. Entendi. Mas aí vocês iam fazer o quê? Inventariar a posse? Meu último recurso vai ser o seguinte, eu vou ter que trazer para dentro dos autos do inventário. Isso aí é complicadíssimo, doutor. Eu tenho que largar o inventário e dizer assim, olha, eu não continuo. É complicado isso aí, porque de fato é muito ruim um inventário de posse, sabe? Muitos recursos a serem despendidos para pouca concretude, sabe? Por isso que a usucapião ela serviria para resolver isso de forma rápida. Nem que eles façam um contrato de compra e venda, uma sugestão aí. Talvez regularizar no nome da cliente e fazer um contrato de promessa de compra ou compra e venda direto e fatiar esse imóvel depois. Fazer um acordo entre os herdeiros. Não tinha pensado nisso. Porque pode ser a solução para vocês aí. Se há uma desigualdade na partilha, talvez essa seja a solução. Pois é, então já me trouxe um caminho bem interessante que eu vou refletir muito, professor. Olha, ó, que bacana. A minha contribuição então já foi feita. Suas contribuições sempre são grandes, são que maravilha. Fico muito feliz aí de contribuir com você, tá bom? O senhor fala da onde? Me conta aí de onde o senhor fala antes da gente encerrar aqui. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que legal. O pessoal do Sul vem falando muito comigo aqui. Esses dias eu falei com um tabelião que era do Sul também. Eu venho indicando seu perfil exatamente para colegas e escritórios que eu tenho em parceria, né, dizendo, querem realmente sem desmerecer os outros, nunca pensei nisso, mas as aulas, assim, e exposições bem lúcidas do professor Lucas, né? Que legal, fico muito feliz, viu? Muito obrigado pela sua contribuição aqui, tá? Por ter entrado com a gente aqui. Fica aqui à disposição, tá bom? Tá bom. Um abraço, boa noite, doutor. Abraço.
Deixa eu estar... Doutor, se eu puder encerrar aí por gentileza, eu não consigo aqui. Eu acho que se eu encerrar, vai encerrar a live. Que ainda tá no seu perfil aqui. Aí, certo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Temos algumas perguntinhas ainda aqui para dar sequência. A aula de hoje está ficando um pouco extensa, mas acredito que está sendo bastante contributiva aí para vocês. Né? Pergunta número 4. Como lidar com imóveis em situação de uso capião? Vamos lá, é uma pergunta um pouco rasa, mas me leva a crer o seguinte. Pode ser que seu cliente te apresente uma situação no qual ele exerça a posse de um imóvel, tá? E alguém esteja querendo usucapi-lo. E aí, como é que você vai lidar com esses imóveis em situação de usucapião? Vale a pena vender? Vale a pena comprar? Vale a pena defender seu cliente naquela usucapião? E aí? A questão é que é preciso analisar os elementos que consubstanciam aquele pedido para identificar exatamente se quem for o requerente de fato tem o direito. Então, se o seu cliente te apresentar a ideia de que ele esteja na posse, é fato conhecido que, havendo posse no imóvel, é difícil você usucapiar o imóvel de alguém. Então, se o seu cliente tem a posse, bastaria comprovar a posse dele e representá-lo, eventualmente, numa ação judicial. Mas o que eu trago aqui nessa pergunta de destaque para você é que, da mesma forma que o doutor que acabou de entrar aqui me trouxe um caso interessante, é que nem sempre o usucapiente precisa estar no imóvel. Existem outros elementos que precisam ser analisados para verificar se de fato haverá usucapião naquele caso. Então, por exemplo, o caso que ele me trouxe aqui, a pessoa mora no imóvel, aliás, o filho da pessoa, né, da cliente dele, mora no imóvel há muitos anos, só que quem de fato paga o IPTU é a cliente dele. E o ato de pagar aquele imposto a caracteriza como uma posse ad usucapione. Ela está cuidando do imóvel. O ato de pagar o imposto referente a um bem imóvel é um dos elementos para conseguir comprovar que aquela pessoa é dona do imóvel. Então, como lidar com a situação de imóveis que estejam em usucapião? Tenha conhecimento para isso, aprofunde no conhecimento referente à posse e propriedade, que daí de fato você vai saber tomar a melhor decisão para o seu cliente. Ok? Vamos avançar aqui para a nossa aula não ultrapassar 1 hora, já bateu 47 minutos, para a gente não ser uma aula muito densa. Pergunta 5. O que fazer em casos de irregularidade na documentação do imóvel? Olha, a gente volta num outro ponto aqui interessante, porque quando vocês começarem de fato a atuarem na regularização, vocês perceberão que nem sempre os documentos eles são os mesmos. Às vezes a pessoa tem um contrato de compra, às vezes a pessoa só tem uma escritura antiga, às vezes a pessoa só tem um recibo de compra, tá? Então a irregularidade nessa documentação vai fazer com que o advogado comece a investigar outros elementos fáticos e documentais para provar a posse do seu cliente. Isso serve para qualquer tipo de prova, tá? Se o seu cliente fez uma reforma no imóvel, é preciso juntar essa documentação. Se o cliente trocou o piso da casa, se você tiver condições de comprovar isso, é um requisito que pode reduzir o prazo de 15 anos para 10 anos nessa usucapião. Tá? Se o seu cliente, igual do que o doutor apresentou aqui agora, se embora a pessoa não esteja morando lá, mas paga o IPTU, e o IPTU não está no nome da pessoa, é um elemento a ser considerado, é juntar os comprovantes ali daquela posse. Então veja que a irregularidade documental para formalizar uma usucapião, ela não pode ser um impeditivo para você não fazer valer o direito do seu cliente. É preciso se municiar de conhecimento, é preciso investir em cursos, treinamentos, mentorias, para você se capacitar ao ponto de olhar uma documentação do cliente e já identificar qual a melhor saída para resolver aquela situação. Perfeito? Pergunta número 6. Quais são os prazos e custos envolvidos na regularização de imóveis? Olha, prazo nós não temos. Para que você tenha em mente, prazo vai ter somente depois do protocolo no RI. Antes disso, você não tem prazo. Não tem prazo para lavrar ata notarial, não tem prazo para constituir prova, mas a partir do momento que você protocola no RI, inicia-se alguns prazos que precisam ser cumpridos.
prazo para cumprir uma determinada exigência, prazo para intimação dos entes públicos, de terceiros interessados, de eventuais posseiros que estejam ali naquele imóvel para tentarem impugnarem o procedimento, né, se eventualmente eles quiserem. Referente a custos, vamos listar aqui de forma rápida quais são os custos. Primeiro custo, você, advogado, honorários vai ter que ser cobrado. Em alguns casos tem que ter uma planta e memorial descritivo, tá? Se for imóvel rural, tem que ter o georreferenciamento. Se for imóvel que haja matrícula ou transcrição, tem que ter esse custo dessa certidão, ok? É preciso que seja elaborado a ata notarial e você precisa protocolizar tudo isso lá no registro de imóveis. Basicamente, esses são os custos que você vai ter que apresentar para o seu cliente para que ele forneça para o usucapião acontecer ou qualquer outro tipo de regularização, tá? E exatamente eu falei nesse caso aqui da usucapião, tá? Outros tipos de regularização a gente precisaria de um pouco mais de tempo para listar isso aí. Aqui eu falei só o mais complexo, que é a usucapião, tá? Em outro momento a gente fala dos custos e dos documentos para a regularização desse imóvel, tá bom? Prazos envolvidos, custos envolvidos já falei. Pergunta número 7. Como garantir a segurança jurídica após a regularização de um imóvel? Pergunta interessante, que eu, pensando aqui, eu resolvi colocar para você, que é o seguinte: não basta regularizar o imóvel, é preciso cuidar dele. Por quê? Vou trazer um exemplo prático aqui para a gente encerrar, que é a seguinte situação. Suponhamos que a dona Maria regulariza o imóvel dela, contratou você regularizou o imóvel dela, garantiu ali a propriedade, registrou o usucapião, está tudo certo. Só que a dona Maria deixou o sobrinho dela morar no imóvel depois que ela regularizou no nome dela. E eventualmente a dona Maria vai e morre. Só que ela deixou o sobrinho dela cuidando do imóvel e ninguém abriu o inventário. Os filhos falavam, não, a casa da minha mãe não vale muito dinheiro, não tenho dinheiro agora, não vou fazer o inventário, deixa o sobrinho morando lá, porque ele não tem aonde morar. E eventualmente esse sobrinho coloca o IPTU no nome dele, ele contrata um serviço de internet, ele vai lá, coloca água no nome dele. Depois de 15 anos que esse sobrinho está morando lá, você já sabe aonde eu estou querendo chegar, né? Então é preciso cuidar dessa regularização, senão outra pessoa vai usucapiar. A usucapião, o prazo prescricional inicia a partir do momento que aquela posse não é contestada e a partir do momento que a pessoa que esteja na posse se sente dono do imóvel. Então é muito bom tomar esse tipo de cuidado e orientar o cliente que após a regularização ele precisa cuidar do imóvel, porque senão ele pode desencadear outra irregularidade que vai culminar numa eventual usucapião de outra pessoa. Perfeito? Pessoal, vamos encerrar então aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos que estiveram aí presentes nessa aula do 360 da regularização de imóveis. Nos vemos na terça-feira com a aula de conteúdo programada aí. Quem assistiu no gravado, obrigado pela sua presença também, que você assistiu até o final. Significa que você está querendo dominar a regularização de imóveis. Aqui abaixo do vídeo tem alguns links interessantes para você dar uma olhadinha nos meus conteúdos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e estou aqui à disposição para ajudar vocês. Obrigado pela presença, valeu e até a próxima.